Boa noite, estamos aqui nesta quinta-feira, hoje dia 7 de agosto, programa especial do Replay nesta quinta, né? A gente geralmente faz sempre na segunda-feira, mas esta também a gente vai trazer aqui informações para você. Nenhum clube do Cariri na Taça Fares Lopes, sabia disso? Pois é, o Guarani inclusive estava com a história de que iria se inscrever, né? O presidente tinha inclusive se movimentado para essa situação, mas não aconteceu. E a gente vai trazer informações sobre isso. Goleiro Sérgio, ex-Palmeiras, Seleção Brasileira, Flamengo, Vitória, Santos, Portuguesa de Desportos, vai estar aqui conversando com a gente, lembra? Bicampeão brasileiro 93, 94, com o time da Parmalat. Tinha Edmundo, tinha Evaí, tinha Antonhão, Antônio Carlos. Era um timaço aquele time do Palmeiras. Deixa eu convidar você para vir aqui conosco, aqui pro YouTube, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, dá o teu like, a tua curtida, que é sempre importante. Aciona o sininho, sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe avisar. Pessoal que está aqui no Instagram, agradeço demais pelo carinho, mas convido para vir pro YouTube. O programa hoje está recheado de muita coisa bacana. Um abraço aqui pro Jonathan Souza, pro Tobias, grande Tobias, lá de Fortaleza, Igor Oliveira, o Thalisson, o Pager, F. Pager, José Joanildo, um abraço, pessoal do Esporte Clube Denner, Daniel Treve, a galera, um abraço, vamos vir pro YouTube, tá bom? Vem pro YouTube que a gente vai falar com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, bicampeão brasileiro com o time do Palmeiras, e acabou se destacando em vários times do nosso futebol, mas com uma presença maior no Verdão do Palestra Itália, tá certo? E a gente vai conversar com o Sérgio hoje, ele que vai estar no próximo sábado aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, na Seleção Brasileira Master, com a Seleção Cearense Master. Sérgio, Viola, Túlio Maravilha, Gustavo Neri, Aloysio Chulapa, e aí a gente tem Bechara, Clodoaldo, Magno Alves, Sérgio Alves, o Mota, Ronaldo Angelim, Marcos Vinícius, o Júnior Xuxa, o Domador de Leão, né, o Alcimar, enfim, tem muita gente boa que vai estar jogando um grande jogo, Seleção Brasileira Master contra a Seleção Cearense Master, tá bom? 5 da tarde o jogo tá marcado na Arena Romeirão, a partir das 2 da tarde os portões do Romeirão estarão abertos e aí você é convidado a fazer parte, tá bom? Rafael Alencar, vem pra cá pro YouTube, vem pro YouTube, pessoal, tá bom? Vem pro YouTube que a gente começou o programa, avisa, compartilha com a galera, avisa que o replay tá no ar. A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre Taça Fares Lopes, os clubes do Cariri mais uma vez estão fora da competição e a gente tem a fala de 2 presidentes, o presidente do Icasa, o Celso Pontes, e o presidente do Guarani, Zé Ivan. Tá ok? Os 2 consideram entrevista exclusiva aqui para o canal Replay e a gente vai repercutir essa situação, tá ok? Um abraço pro Marcondes, Rafael, pessoal, vem pro YouTube, tá bom? Vem pro YouTube. E a gente aproveita para conversar com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, que vai bater um papo bacana com a gente, falar muita história de bastidor e por isso é importante demais a sua presença aqui, tá ok? O Francisco Soares está por aqui, é o Franzé McLaren, rapaz, lá de São Paulo, já tá por aqui, já tá aqui de boa com a gente. Um abraço, meu amigo Franzé. Ele disse que é o maior ídolo da história do Crato. Franzé não perde uma, já tá com a gente aqui numa boa. Então vamos fazer o seguinte, Carpinelli, vem pra cá, vem pro YouTube, pessoal. Replay com Tony Souza. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso papo aqui com o Sérgio. O Sérgio, goleiro da década de 90 até início dos anos 2000, jogador que se destacou com a camisa do Palmeiras, lá do Grande Verdão, do Palestra Itália. E o Sérgio vai bater esse papo com a gente, ele que sábado que vem vai estar na Arena Romeirão, tá ok? Exatamente jogando muita bola com a Seleção Brasileira Master e a Seleção Cearense Master. Então, imperdível! Quer ver como foi esse bate-papo com a gente? Então vamos lá conversar com o Sérgio. Daqui a pouquinho eu venho para falar dos clubes do Cariri. Icasa, Guarani, Barbalha, Crato, Cariri, nenhum está na Taça Fares Lopes. Daqui a pouco a gente vai repercutir essa história, logo após a entrevista que a gente vai ter agora com o goleiro Sérgio, tá bom? Exclusivo aqui no Replay. Se liga aí.
Olá, galera aqui do Replay, a gente sempre trazendo aqui grandes momentos do nosso futebol, priorizando aqui o interior do estado, mas também tem gente que vem para o interior do estado e acaba valorizando muito, né? E sempre é importante a gente trazer os grandes craques aqui do nosso futebol. Pois bem, a gente vai conversar agora com ele que foi um dos grandes goleiros que passaram aqui por este país, foi campeão brasileiro 2 vezes, teve passagem pela seleção brasileira, por várias equipes do nosso futebol, e um cara que também teve grande destaque, né, como jogador, e hoje acaba também participando de eventos beneficentes, como que nós teremos no próximo sábado, dia 9 de agosto, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, aqui na terra do Padre Cícero. Eu estou falando do goleiro Sérgio, que o torcedor do Verdão, o Verdão do Palestra Itália, esse sim conhece bem esse cara, porque foram mais de 10 anos vestindo a camisa da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sérgio, um prazer estar falando contigo, que honra poder estar conversando com você aqui no Replay, você que para mim é um dos grandes goleiros que nós tivemos aqui nesse país, Sérgio. Tony Souza, obrigado, um prazer estar falando com você, ao seu público aí do seu programa Replay. É uma honra estar mandando essa mensagem aqui, a vida é meio corrida em São Paulo, às vezes o desencontro ele é natural, até peço desculpas, né, ontem não consegui entrar, mas muito obrigado por estar participando desse momento com você aí, a toda a sua equipe. É uma honra também, né, ser convidado para este grande evento, e quero mandar um abraço a você e a todo o seu público, e parabéns pelo seu programa, e obrigado pela homenagem aí. E vamos lá, estou à disposição. Cara, para resgatar um pouquinho a sua carreira, porque quem acompanhou aquela época do Palmeiras, da década de 90, ali, aquele time da Parmalat, um timaço, para mim, um dos grandes times. Inclusive, o Palmeiras estava com um período, né, um jejum bom naquela época, e aí, de repente, já engata aí um bicampeonato brasileiro, 93, 94, campeão paulista, com uma época onde a gente tinha grandes clubes no futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma certa disparidade, né? Você vê aqui o Flamengo, o Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro agora também dando o ar da graça, mas naquela época a gente tinha 4 grandes clubes paulistas muito fortes, os 4 do Rio muito forte, os de Minas, o do Rio Grande do Sul, assim, você acabava tendo grandes jogos, todo jogo era realmente um grande espetáculo. Como é que, fala um pouquinho sobre aquele Palmeiras, né, você que acabou chegando no time do Palmeiras numa seleção, porque aquele Palmeiras era uma seleção, se pudesse botar com a camisa da seleção brasileira, dava certo também, Sérgio. É verdade, Tony, você lembrou bem, década de 90, digo que até 2010, realmente o futebol foi um futebol áureo, né? Uma época áurea de grandes craques, times assim, de uma importância muito grande, jogadores a nível não só de São Paulo, Rio, como você citou, da Bahia, do Nordeste, jogadores que eram convocados, jogadores que realmente tinham qualidades assim, acima da média, né? E eu fiz parte dessa época, onde eu subi em 92 para o Palmeiras, um profissional, e logo em 93 o Veloso se machucou, era um ídolo do clube, e eu com 22 anos já substituí o Veloso, fui muito bem. E aí eu fui o goleiro pé quente, como falam aqui, né? Disputamos o Campeonato Paulista, após 17 anos sem título, eu pude acompanhar e pude fazer parte daquela equipe maravilhosa. Sérgio, Mazinho, Tonhão, Antônio Carlos, né? Kleber, Roberto Carlos, CVzinho, Evaí, Edilson, Edmundo, César Sampaio, Daniel Frasson, que hoje não está mais com a gente. Era uma equipe que realmente tinha alguns outros reservas, assim, a nível também Amaral, Juari, Giancarlo, Maurílio, tantos jogadores, Sorato, né? Jogadores que faziam parte daquele elenco, que realmente se colocassem no lugar dos que eram titulares, não fazia diferença nenhuma. Realmente era uma seleção. E a gente conseguiu, naquele ano de 93, me lembro muito bem, eu joguei 81 jogos como titular naquele ano, ganhando 4 títulos, né? Uhum. Paulista, Rio São Paulo, Brasileiro e a Copa de Parma. De Parma, que foi realizado lá na cidade de Parma, na Itália. E depois, em 94, tivemos aí o Bipaulista, o Bibrasileiro, e aí sim fomos, né? Então, realmente foi uma década assim, maravilhosa, a década de 90. E mudando um pouquinho a sua pergunta, entendendo muito bem o que você falou, realmente,
O brasileiro daquela época, se você contar os times, né, por exemplo, no Grêmio, o Inter, lá de Porto Alegre, Cruzeiro e Atlético de Minas, Bahia, Vitória da Bahia, Sport Recife, e assim você vê, tinha o Náutico também, tinha Santa Cruz, tinha lá o Remo, Paysandu, então a gente tinha dificuldade. O brasileiro era um campeonato muito assim, disputado, de nível, a nível realmente, vamos dizer, muito qualificado. A gente não sabia quem ia ser o campeão. Os paulistas, os cariocas tinham vantagem? Tinha, mas não como hoje, né? Que você acaba taxando aí os 4 times que vão ser campeão. Atlético, Cruzeiro. Hoje você pode falar Flamengo, Botafogo que estava bem, o Palmeiras, essas 5, 6 equipes só. Os demais, eles colaboram, eles participam do campeonato. Então fica difícil. Por isso, sim, o futebol mudou muito. Dava para imaginar na montagem daquele time do Palmeiras que ele faria tanto sucesso? Porque eu lembro, por exemplo, você acabou assumindo aquela vaga ali do Veloso, né? Você era um jogador, inclusive, muito jovem naquela época, e eu lembro que o Palmeiras, por exemplo, pegou o Edmundo, começando carreira no Vasco em 92, campeão carioca, aí vai lá pro Vasco, e aí foi trazendo uma galera, o próprio Luxemburgo também, né? Se a gente for para lembrar, o Luxemburgo se destacou ali no Bragantino, no início dos anos 90, depois foi pro Palmeiras, e assim, houve um investimento muito grande da Parmalat naquela ocasião. Mas alguns jogadores eram bem jovens, como você, o Edmundo e alguns outros. Dava para imaginar que esse time desse tanta liga para ter 2 anos tão bons como 93, 94? Tony, na época não, porque a gente não tinha essa experiência como o gerente de futebol, nós éramos jogadores jovens. A gente tinha em mente, hoje pensando um pouco mais velho, lógico que você tem essa imagem, essa visão. Nós tínhamos na época uma coisa que era, olha que legal, estão montando um time forte, está chegando fulano, ciclano, nosso time está forte. Nós tínhamos essa convicção, sabe? E aí a montagem do time realmente foram, assim, primordial, a questão do próprio Brunoro, que fez que foi um gestor que na época chegou, ele era da Fórmula 1, veio para a Parmalat. Da Parmalat ele fez essa gestão, tanto é que ele foi gerente de futebol há muitos anos, não só no Palmeiras, mas nos outros clubes. Ali começou também essa importância do gerente do futebol, né? Então isso foi realmente um trabalho muito bem feito no Palmeiras na época, trazendo a Parmalat, contratando jogadores pontuais, como o próprio Edilson, que chegou do Guarani, acho que está na Bi-Guarani depois, Edmundo do Vasco, Mazinho vindo de fora. Eles contrataram o Clebão depois, em 94, lá da Espanha. Então, contratações muito, muito importantes, Antônio Carlos. Realmente, formação de um time muito forte. E aí, sim, a gente tem a convicção de que nosso time era muito forte, né? E que poderíamos, sim, trazer o título tão esperado para a torcida. Cara, e aí eu vou fazer uma pergunta. A gente sempre fala em algumas injustiças no futebol brasileiro, principalmente no que se refere à seleção brasileira. Que, por exemplo, você estava muito bem em 93, 94, e aí vem a Copa do Mundo com o Tafarel, o Zete e o Gilmar Rinaldi. Não cabia o Sérgio ali naquele trio, não, cara? Cabia, eu acho que caberia até como terceiro lugar do Gilmar Rinaldi, até porque, se for ver bem, né, eu era jovem, né, o Zete também já era mais velho, o próprio Tafarel. Eu acho que um terceiro goleiro ali seria ideal. E eu tinha ganhado tantos títulos naquele ano, né? Uhum. Então, 94, sem dúvida nenhuma, que era um momento, assim, oportuno para que eu pudesse ser convocado. E mais um problema maior, Tony, que naquela época nós não tínhamos empresário, não tínhamos aquela pessoa que trabalhava nos bastidores, né? Que hoje se usa muito. Então, por isso também, eu acho que pesou bastante a questão do Gilmar, né? O Gilmar era muito influente, era um goleiro já que tinha essa questão da mídia, ele era um cara muito, vamos dizer assim, era mais aquele cara de experiente, né? Uhum. Mas sem dúvida nenhuma que essa é uma Copa que eu poderia estar, sim. Inclusive, se a gente for parar para prestar atenção nessa convocação, o Tafarel, tudo bem, já tinha uma moral muito grande naquela época, não se pensava em outro goleiro. Às vezes o Tafarel não ia nem tão bem nos clubes que estava defendendo, mas ele era nome certo na seleção, porque na seleção era uma coisa impressionante. E o Zete estava muito bem, vinha de boas campanhas com São Paulo, campeão da Libertadores, enfim, aquele São Paulo do Tele Santana que enchia os olhos, né? E o Gilmar talvez não. Gilmar tudo bem, tinha sido campeão em 92 com o Flamengo, campeão brasileiro, mas você vinha numa sequência muito boa com o Palmeiras, né? 93, 94, como você disse, não era só um brasileiro, não era uma competição aqui, outra acolá, não. Aquele Palmeiras jogava, enchia os olhos,
né? Então, assim, por isso que eu pergunto, será que não dava para 94, né? E a gente vê o que a gente via também, Sérgio, que era uma época, e aí eu vou passar um pouquinho os anos, que a gente tinha também uma boa disputa no que se refere a goleiros, né? Se a gente for observar aqui, eram grandes nomes que tínhamos divididos aí, espalhados pelos times no Campeonato Brasileiro. É verdade, é verdade. Você falou bem. Cada clube tinha seus dois goleiros assim de muita qualidade, né? Eu me lembro muito bem que na época tinha o Ronaldo, tinha o Sérgio Guedes também, o Veloso estava machucado, mas tinha outros goleiros de outros clubes, o próprio Carlos Germano. Tanto é que em 97 também eu faço um trabalho brilhante na Portuguesa, onde eu estou emprestado pelo Palmeiras. Em 97, o Campeonato Brasileiro 97, eu fui muito bem. Fui eleito o melhor goleiro do campeonato e eu estava para ganhar aquele prêmio da Placar, né? A bola de ouro, com todas as notas e tudo mais. E ali, em 98, foi o próprio Tafarel, né? Acho que foi o Dida e também foi o Carlos Germano como terceiro. E a disputa do terceiro goleiro também, eu me via muito bem qualificado para chegar ali e ter essa convocação. Mas, novamente, também bati na trave. Mas fica assim, aquela sensação de que faltou pouca coisa para que eu pudesse chegar lá. E qualidade eu tinha muito também, não estou aqui. Mas a gente sabe que tinha muitos goleiros na minha época, muitos goleiros qualificados. Então, foi também muito bom, muito bem convocados, né? E aí foram surgindo outros. Aí veio o Fábio Costa, foi surgindo depois. O Dida, que também acabou, foi... Rapaz, era impressionante. E aí a gente sente que essa concorrência que tinha não está havendo mais. O que é que está faltando, Sérgio? Eu acredito que falta um trabalho de base, né? Os treinadores de goleiros aí terem mais, vamos dizer assim, não é opinião formada, né? Os treinadores de goleiros serem mais efetivos, eles estão muito apagados, né? Você não vê falar mais no treinador de goleiro tal. O único que aparece muito é o treinador do Palmeiras, que é o Rogério, alguns outros, mas eles não estão tendo muito mais destaque, né? Eu acho que falta mais a voz desses caras para transformar. Antigamente tinha o Zé Mário, que trabalhou comigo, o Carioca, o próprio Valdir de Moraes, que fazia essa galera aí. E hoje você não vê mais a formação nos clubes. O próprio Palmeiras, que é um clube que forma muito, formou eu, o Marcão e o Veloso, saímos da base. Hoje o Palmeiras contrata goleiro, né? Não sobe mais os goleiros. Devido também às grandes competições que as pessoas também, os times não conseguem lançar os goleiros mais jovens. Você vê, o John saiu do Santos, né? Foi pro Inter de Porto Alegre, se eu não me engano, depois veio pro Botafogo para estourar. Então, falta uma oportunidade para os goleiros, né, mais jovens. E aí, esses goleiros não estão sendo lançados porque é uma posição de confiança muito grande, onde tem que ter uma experiência muito grande, tem que ter uma maturação muito boa. E não se lança o goleiro muito jovem hoje, né? É raro, mas precisamos ter essa mudança de pensamento. É verdade. E se a gente for parar para ver também a questão da pressão, por exemplo, o Hugo, que está no Corinthians hoje, começou até bem no Flamengo, né? Depois acabou perdendo espaço. Há uma pressão muito grande do torcedor também quando se refere ao goleiro, né? É aquela posição que você não pode falhar, pode ter uma sequência de falha, hein, Sérgio? Não pode falhar. E os goleiros estão surgindo dessa forma. No clube ele sobe, às vezes não vai bem, não deu certo, volta, igual aconteceu com o Hugo, né? E propriamente com o John. E isso é uma falta de trabalho, paciência, de colocar o goleiro aos poucos, né? Me lembro muito bem que o Diego Cavalieri foi esse goleiro do Palmeiras que, quando saiu o Marcos, ele foi lançado aos poucos, aprendeu muito comigo, com o Marcos, e aí ele vai e sobe pro profissional, joga, depois ele vai embora pro Liverpool, depois volta pro Fluminense e estoura também. É uma característica que o clube precisa ter paciência, né? Para você, quem foi o melhor treinador com quem você trabalhou? Tanto de goleiros, como também um treinador ali de campo. Olha, eu tenho aí de campo o Vanderlei Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, que foi um cara que muito bom treinador em todos os aspectos, né? Unânime dizer que ele foi o melhor treinador. Tem outros que eu gosto muito, o Leão, gosto muito do Filipão, que foi meu pai também, gente boníssima. E de treinador de goleiro, teve três caras que eu trabalhei e aprendi muito com eles, não poderia falar um só. Né, o Zé Mário, que trabalhou comigo no começo da minha carreira, me incentivou bastante, uma técnica diferente. E o seu Valdir de Moraes e o Carioca. Esses três caras aí, na Portuguesa, o Carioca também foi excelente. Eu tiro o chapéu para esses três caras aí, muito bons treinadores de goleiro. Você passou rápido pelo Flamengo, né? Por que não demorou mais lá no rubro-negro carioca? Adaptação, Tony, não teve adaptação. Eu cheguei muito jovem também, com 24, 25 anos.
E aí você enfrentar um Flamengo, tá lá treinando, mudar e ter toda uma estrutura que você tinha que carregar nas costas, os treinamentos diferentes, o clima diferente, então a adaptação demorou a chegar, e isso foi o peso aonde eu não consegui dar sequência na minha carreira no Flamengo. Aquele time de 94, você citou aí vários nomes, inclusive um deles que a gente conheceu aqui, que era o Daniel Frasson, foi técnico, inclusive, aqui na região, treinou o Crato. Era um cara que eu tinha um contato muito bacana e a gente lamentou muito, né, a morte do Daniel Frasson. E, por exemplo, alguns jogadores daquela época acabaram enveredando ali, buscando continuar no futebol, na pós-carreira como jogador. O Frasson é um desses exemplos. E você, por que não quis seguir aí a carreira aí dentro do futebol ainda? Eu gosto muito, entendo e gosto, acho que futebol está na veia, não tem jeito. Eu hoje participo de muitos programas aqui, comento, falo, mas gostaria muito de ter um convite, né? Não tive esse convite que me agradasse, que fosse mudar a minha opinião, que mudasse a minha direção para ser um treinador, para ser um treinador de goleiro. Mas de lá para cá eu venho fazendo um trabalho junto do futebol, do esporte, né? Uhum. Tem hoje uma empresa que faz jogos beneficentes, jogos do Master, também a minha empresa também faz, chama-se One Market Eventos. Mas assim, no futebol eu não dei sequência, porque quando eu parei de jogar também, Tony, eu fiquei muito caseiro, né? Família. Eu não gosto muito de viajar para cima e para baixo, então foi 22 anos de carreira, é muito puxado. E eu depois acabei ficando aquele cara mais pros negócios mesmo do que ficar viajando aí com o time, né? Perdendo um pouco a paciência. Então é um privilégio. Quem for ver você sábado aqui na Arena Romeirão, não é todo mundo que tem o Sérgio jogando uma partida beneficente, como a gente vai ter você aqui no Romeirão sábado, hein? É verdade. Eu vou estar aí participando, se Deus quiser, e é um prazer sempre estar jogando, levando essa alegria pro pessoal. Gosto muito de participar, atender a galera, tirar foto, e eu sou um cara que adora fazer isso, porque eu sei o quanto é difícil, né? O torcedor estar próximo do seu ídolo, próximo do jogador que ele gosta. Então, para mim é uma honra sempre fazer esse evento. Parabéns a vocês aí da empresa que fazem acontecer também. E aí tem uma turma boa que você já jogou a favor, jogou contra, né? Viola, Túlio Maravilha, enfim, tem uma galera boa que vai estar aqui presente com você também. Flávio Conceição, que era outro cracaço de bola, Amaralzinho, né? Tá aí, a galera toda aí, muita gente boa. E essa galera tá sempre com a gente aí. Me deu trabalho como adversário, hoje nós somos amigos aí, se divertindo, levando alegria pro torcedor. Quem deu mais trabalho para o Sérgio como atacante, jogador assim que você enfrentou contra? Cara, os centroavantes aí, todos eles, né? Tanto o Túlio como o Viola deu trabalho, mas o que me deu mais trabalho foi o Romário, né? O Romário era difícil de você, assim, conciliar a marcação e saber que uma hora ou outra o baixinho ia ficar sozinho e ele é muito perigoso, né? Então o Romário deu muito trabalho. Era diferenciado, o rei da grande área, da pequena área, como diziam naquela época, né? E muito. Jogando ao lado, a favor, teve aquele cara que deu trabalho também? Porque geralmente o goleiro é um líder, é o cara que orienta. Teve alguém que deu trabalho também pro Sérgio, mesmo estando vestindo a mesma camisa? Isso aí deu trabalho não só para mim, mas para outros também. O próprio Edmundo, né? Edmundo foi aquele cara que era rebelde, mas era um cara muito bom que brigava pelo clube, brigava pelo time, né? Era em prol da equipe, mas era rebelde demais. Então o Edmundo foi um cara que deu muito trabalho, mas um trabalho saudável. E outra, quando ele estava bem, era brincadeira, hein? Demais. O jogador, ele era muito, muito, assim, voluntarioso, guerreiro, né? E ele realmente brigava pelo jogo, pela camisa, e é um cara que, assim, agregava muito, né? Então a gente tinha ele como um cara que era muito positivo, acima da média. Aliás, brigava em todos os sentidos, né? Porque o Edmundo, dentro de campo, era um negócio sério. Aliás, e se a gente for parar para pensar direitinho, Sérgio, era uma época que nós tínhamos uma galera que brigava muito na raça, mas procurasse ir no braço também não tinha problema, porque, olha... Não tinha tempo ruim. Não, Edmundo, Júnior Baiano, Renato Gaúcho, o Marcelo Carioca, ele agitava um bocado, mas... Era uma resenha. Não era de briga, não, só agitava. Só agitava, enfim. Mas tinha uma galera boa naquela época que você escolhia o ritmo, no braço ou na bola, hein? Rapaz, a zagueirada na época, se você vacilasse, os caras batiam até na correntinha, falava, né? Mas se você vê os jogos do passado e vê agora, né? Assim, é muito legal, porque realmente eram jogos assim que o pessoal, eles tinham a garra e a vontade e a determinação acima da média, né? E hoje você vê, não pode nem relar num cara que já
Mas o futebol mudou para um sistema diferente. Mas assim, ficamos aí na melhor época, né? Trabalhei nessa melhor época e foi gostoso demais. Clebão, Tonhão, que eram os caras mais duros, e ao mesmo Antônio tempo Carlos, aí você tinha jogadores duros que eram técnicos também, como o caso do Antônio Carlos, sem o Mauro dúvida. Galvão, o Moser, enfim. A gente tinha uma safra de uma variação muito grande. Aquele time de 94 você fala aí, por exemplo, Edmundo era um cara meio rebelde, mas era um time muito unido, ou tinha também as Sim, suas desavenças? sim, muito unido dentro de campo, fora de campo, não tinha problema nenhum. O problema era na hora do jogo mesmo, né? Antônio Carlos, às vezes tinha uma rixa assim, de briga de liderança, de querer cobrar o Edmundo lá na frente, o Edmundo cobrava aqui atrás. E às vezes dentro do vestiário se resolvia ali internamente e depois seguia em frente. Mas não tinha aquela questão de vaidade. O time era bem unido mesmo, muito unido. Cara, você acabou sendo titular aí pro Marcos, que para mim depois se tornou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. E para mim foi importantíssimo também em 2002, naquele penta, como agarrou o Marcos e como foi injusto aquele prêmio para o Oliver Kahn. O Marcos, o que ele fez em 2002 com a seleção brasileira é brincadeira. Como era a sua convivência com o Marcão, cara? Ele que era. Soube, inclusive, que você chegou quase que a adotá-lo, né? Que ele quase não sai da sua É, casa também. ele realmente merecia aquele prêmio, né, na Copa do Mundo. Foi muito bem e me lembro que ele falava assim para mim, me ligava, e se eu tomar um gol aqui eu tô ferrado, porque ser goleiro da seleção na Copa do Mundo não é fácil não, beleza? Então ele falava muito, Marca aquele cara, assim, muito brincalhão, né? E ele, quando começou a carreira aqui, eu fui titular, ele foi reserva e ele veio jantar na minha casa. Eu trouxe para jantar na casa da minha sogra, ele ficou um ano e meio na minha casa. Morando, não pagou aluguel, eu falo para ele até hoje. E a gente se tornou, além de concorrentes na posição, irmão e amigo. Até hoje, inclusive ontem foi o aniversário dele, né? O Marcão é meu irmão até hoje, a gente se fala, é um cara que eu tenho uma amizade assim de irmão. Então, do futebol, a amizade nossa é muito grande. Ou seja, ele acabou sendo, assim, um discípulo seu dentro de campo, Verdade. mas quase um filho mais velho também, né? Sem dúvida. O Marcão dispensa comentário, né? Ele era a alegria do pessoal, da galera, brincava muito. Até hoje é um cara que todo mundo quer estar perto. Então, realmente é um jogador fora da curva. Cara, que história é essa que vocês acabaram ajudando o cara a roubar o carro sem saber, velho? Teve isso mesmo? Não foi roubar o carro, né? Foi uma história que eu tava esperando o táxi juntamente com ele na calçada, eu e ele esperando, e dois goleiros de 1,90 m, o cara parou do lado ali e falou, ó, aí passou um carro, um Monza, né, na época, um Monza marrom, e o carro morreu na nossa frente, assim, aí o cara desceu e falou, ó, ajuda eu a dar um tranco aí, você pode empurrar? Aí o Marcão falou assim, monta aí ele montou, nós empurramos o carro pegou, ele foi embora. Aí voltamos pra calçada, passou 2 minutos, chegou um cara correndo, falou, você não viu um cara passar com Monza marrom aqui não? Aí nós falamos, vimos? Aí eu falei, por que é que o cara acabou de me assaltar ali, do lado ali? Aí o Marcão falou, ajudamos o cara a roubar um carro sem querer. É muita Essas resenha. histórias, O cara inocente, velho. É brincadeira. muita resenha. É muita resenha. Quem foi a grande inspiração do Sérgio? Ah, de goleiro, eu me inspirava muito no Carlos e no Leão, os dois goleiros que eu gostava muito. E depois eu gostei muito do Tafarel, já jogando, né? Um cara sensacional, mas o Carlos, o Leão e o Tafarel foram os três goleiros que eu me inspirei muito. Inclusive, cara, eu moleque, e eu lembro da Copa de 86, né? Foi minha primeira Sim, Copa, assim, que eu tenho uma lembrança de alguns jogos. E eu gostava muito do Carlos. E uma vez eu fui fazer um jogo e casa daqui, estava na Série B do Brasileiro, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. E de repente eu fiquei nervoso, porque quando eu olho para trás eu vejo o Carlos, né? E era o preparador de goleiros naquela ocasião, acho que 2011. sim, E eu fiquei olhando assim, e eu, pô, será que é ele mesmo e tal? E aí eu lembro que eu fui tietar o Carlos, que para mim foi o primeiro goleiro, assim, que eu tive uma admiração muito grande, era o Carlos na seleção e o Acácio, na época que sim, era goleiro do Vasco, e depois foi do para a Vasco. seleção também brasileira. E ele muito tranquilo, assim, muito humilde, era um cara que eu acho até que poderia ter tido um reconhecimento maior, né? Porque o Carlos era um cara, assim, realmente espetacular. E como pegou bola, tanto na seleção brasileira, como também pelos clubes pelos quais ele passou, hein, Sérgio? Muito bom. E eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele no Palmeiras, quando 92, quando ele foi contratado em 92 pelo Palmeiras, né? E eu subo o profissional e encontro o Carlos lá. Então, para mim, juntou assim aquela situação onde eu era fã
e ao mesmo tempo fiquei amigo e aprendi as qualidades com que ele treinava, eu aprendi muito com ele. Então eu aprendi muito com o Carlos na questão de técnica, na questão de posicionamento, e aí isso me deu muita alegria, né, de participar e ser amigo desse cara. Qual é aquele jogo inesquecível que você teve com a camisa do Palmeiras? Tive vários, né, Tony, mas o do Palmeiras 93, a final de 93, né, o primeiro jogo, aliás, o último jogo, onde a gente é campeão, foi inesquecível, porque ser campeão depois de 17 anos, e o goleiro, passaram tantos goleiros que poderiam ter sido campeão, né, o César, o Ivan, o próprio o Carlos passou por lá, tantos goleiros, né, Martorelli, Zete, João Marcos, e aí vai o Sérgio lá e é campeão. Então eu tenho que agradecer a Deus por estar no lugar certo na hora certa, né? É verdade. E teve aquele jogo assim que se você pudesse, você esqueceria, riscava da memória, da carreira? Teve dois, né? Um quando a gente caiu pro Vitória da Bahia, caiu pra segunda divisão, que eu joguei esse jogo, e o outro foi perder pro Vasco, né? 3-0 e os caras viraram 4-3. Esses dois jogos aí, pra mim, tem que apagar. Cara, e aí você falou, foi até bom que você me lembrou. O que foi aquilo, velho? Como explicar aquilo? Porque assim, qualquer pessoa em sã consciência que viu aquele primeiro tempo, onde o Palmeiras, enfim, massacrou o time do Vasco, lá no Palestra Itália, tudo favorável, a atmosfera, a torcida, estava jogando em casa, aquele 3-0. Eu acho que nem o mais pessimista torcedor do Palmeiras e nem o mais otimista torcedor do Vasco imaginava uma virada daquela. Pra você, o que foi que aconteceu, velho? A gente não sabe muito bem, né? Você vê, teve vários jogos que parece que às vezes você tá com o controle na mão e você já viu isso, né? O 7-0, 7-3, não sei se da Alemanha com o Brasil. Teve um jogo do Milan também que o próprio Milan virou, depois teve alguns jogos desse estilo, né? E a gente sabe que nesse momento dá um apagão, o jogador não sabe o que fazer em campo. Foi o que aconteceu com a gente. Segundo tempo, o time deu uma apagada, deu uma esfriada, os caras vieram para cima e aí começou a acontecer. E a gente não conseguia, dentro da competição, do jogo, a gente não conseguimos neutralizar, né? O Juninho Paulista, o Viola, o próprio Romário que estava ali, então o Juninho Pernambucano também. Foram, assim, os jogadores que tomaram a decisão. E a gente não sabe o que aconteceu. Até hoje a gente vê que foi um jogo atípico onde a gente achou que tinha ganho, né? E aí você vê, acaba relaxando e acaba sendo surpreendido. Então não tem muita explicação. É um jogo realmente de superação da equipe adversária. Já aconteceu com a gente também do nosso lado, de superar. Teve um jogo contra o Flamengo, o Palmeiras foi lá, reverteu. Copa do Brasil, Então, né? Se eu não me engano, um ano antes, parece, Copa do 99. Brasil. Então a gente sabe que no futebol pode acontecer tudo. Por isso que é um futebol que é atraente, né? Mágico, né? E eu lembro que naquele mesmo ano, só que no começo do ano, o Palmeiras foi campeão do Rio São Paulo e eu acho que vencendo o Vasco, chegou a meter 4 no Vasco, se não me engano, Isso que era mesmo. praticamente a mesma equipe, era a mesma base da que venceu vocês no Mercosul, praticamente. É isso aí. E ali naquela época era o Marco Aurélio o técnico, não era? Sim, Marco Aurélio, treinador nosso. Marco Aurélio que veio do Cruzeiro. Isso, exatamente. Ô, Sérgio, e como é que você vê esse momento do Palmeiras agora? O Palmeiras está mudando um pouco, né? Tem transições aí, depois que chegou o Mundial, tá tentando se encontrar, alguns jogadores saindo, né? Tá em reformulação. Minha opinião é que o Palmeiras está agora seguindo o Campeonato Brasileiro meio que naquelas, reformulando, sustentando aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores. Mas acho que vai ser um ano onde o Palmeiras vai estar, assim, disputando as cabeças dos campeonatos, mas não estou vendo tanta empolgação para ser campeão. Acho que o Palmeiras pode sim sofrer alguma transição na questão de mudanças de jogadores. Isso demora um pouco, né? As contratações. Então o Palmeiras não está naquela fase, vamos dizer assim, áurea que teve aí ano passado, ano retrasado. Acho que agora vai sofrer um pouco, né? Por conta das suas saídas, Estevão, o Richard Rios e algumas mudanças que estão acontecendo no time. E isso, para você manter o equilíbrio, é difícil. Então acho que o Palmeiras esse ano vai ser uma equipe que vai estar disputando os campeonatos nas cabeças, mas que, na minha opinião, não vai chegar aí com grande vantagem para ganhar títulos, não. E o Abel, cara, como é que você vê o Abel? O Abel parece ser um bom treinador, mas a cabeça do homem tem hora que esquenta, tem hora que ele... Na hora do pronunciamento, principalmente na coletiva, o homem parece que esquenta demais a cabeça. Como é que você vê o Abel? Você tem contato com o Abel, assim, de conversar, bater papo com ele? Não tenho contato. Estive com ele uma vez só num evento, mas não tenho contato diretamente.
está muito afastado, né? O Palmeiras hoje se fechou lá no sistema onde você, para visitar o clube, tem que pedir autorização, tem que ir lá, então não ficou mais aquele time onde você tem uma aproximação, só nos jogos mesmo. Amanhã eu vou no jogo, assistir o jogo, e do jogo vem para casa, a gente não tem essa aproximação. E o que eu conheço dele é que realmente é um treinador que é explosivo, né? Um treinador que ele conhece assim, os trabalhos do dia a dia, mas que conta com uma equipe muito forte, né, no seu lado, né, que é uma equipe que tem aí um suporte bom, que é o seu staff. E no mais, cara, é as entrevistas, né, o homem é quente, o homem na hora que fala uma pergunta atravessada, ele devolve duas. Então, realmente tem um cara que já está acostumado com a imprensa paulista, a imprensa brasileira. Acho que é esse o caminho que o Palmeiras está seguindo hoje. Um pouco mais de paciência com ele, um pouco mais de tranquilidade. E o torcedor adora o Abel, né? Hoje já se tornou o melhor treinador de todos os tempos aqui. Todos consideram isso. Mas é resultado, né? Resultado tem que vir. E quando não vem, a torcida fica meio apreensiva. Não, ganhando tudo é festa, tudo é alegria, todo mundo releva as coisas. A vitória ela acaba maquiando uma série de situações. A Leila Pinheiro, para você, como é que você está vendo essa mulher que de repente surgiu no futebol brasileiro e virou um dos grandes nomes, né, como dirigentes dos últimos anos? Leila Pereira, né? Leila Pereira, é verdade. É uma mulher que ela entrou no futebol através de um trabalho onde ela veio sempre conquistando e hoje tornou aí realmente a presidente que comanda o futebol brasileiro num sistema mais diferente, né? Ela não conhece muito as quatro linhas, fala um trabalho mais de gestão e consegue levar aí um trabalho muito forte na questão de organização e que o Palmeiras tem aí feito um bom trabalho, né? Não só dentro e fora de campo. Isso tem realmente o trabalho dela, tem toda a sua, né, gestão, isso é importante para um clube. Então ela se tornou uma mulher muito forte, hoje até falam que ela pode ser até a presidente da CBF futuramente, mas depende dela. Acho que o futebol hoje requer isso, né? Muita dedicação, muita gestão e profissionalismo. E o que falta hoje no Brasil é o dinheiro. E ela tem, né? Então o Palmeiras tem feito um bom trabalho porque também tem as suas contas em dia, tem tudo certinho. E o futebol hoje sem dinheiro, ele não anda. Então realmente a gestão é importante. A gente virou nos últimos tempos uma história de que só presta treinador se for estrangeiro. É impressionante. E os portugueses, então, estão com a moral elevada aqui no Brasil. Como é que você vê essa mudança de paradigma que a gente vem tendo nos últimos meses, inclusive tendo pela primeira vez um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Acho que é importante. Isso serve para que o Brasil possa melhorar a sua qualidade, né? Você vê, os treinadores aqui eles mudam muito. Você vê que o Abel não saiu ainda. É uma cultura na Europa, nos demais países, você segurar os treinadores. Aqui você perdeu três, perdeu quatro, o cara já manda embora. Então não espera, né, o trabalho do cara surtir efeito. O treinador chega num clube, ele já encontra a equipe formada, não foi ele que trouxe os jogadores. Ele tem que se adaptar ao jogador, o jogador se adaptar a ele. Então demora essa adaptação. E às vezes o dirigente não tem paciência, né? A torcida cobra. Ele, para agradar a torcida, ele vai lá e manda o treinador embora, contrata outro. Então é essa mudança, a dança dos treinadores, né? Eu acho que o Brasil precisa ter paciência para que possam valorizar mais os seus técnicos. Aí você traz de fora e os de fora demoram um pouco mais para mandar embora porque os contratos são altos. A rescisão, ela às vezes é muito importante. Então o cara que vem aqui fazer um contrato português ou quer que seja estrangeiro, ele não vai fazer um contrato à toa, né? Você vê aí, temos exemplo, o próprio Memphis, né? Depay que veio no Corinthians e é um jogador, mas que o contrato dele vai ver lá como é que foi feito, né? Então essa é a questão. O Brasil precisa dar mais valorização aos seus treinadores. E agora, os treinadores têm que se preparar um pouco mais, né? Agora eu queria saber, você é um cara que, por exemplo, você queria jogar uma Copa do Mundo, acabou não acontecendo, mas defendeu a seleção brasileira. E o que a gente está observando, e é uma coisa que me deixa triste, é que a gente vê as novas gerações, crianças mesmo que admiram o futebol, que acompanham. Hoje você pega para uma criança e diz: quer ser jogador de futebol? Quer jogar onde? Antigamente falava no Palmeiras, no Corinthians, no Vasco, no Flamengo. Hoje diz Barcelona, Real Madrid, no City. Cara, que mudança louca foi essa, assim? Será que o futebol internacional é tão bom assim que a gente ficou para segundo plano, até mesmo entre os torcedores brasileiros?
Foi isso mesmo. Aconteceu isso. O futebol ele mudou muito, né? Internacionalizou e hoje as crianças estão assistindo todos os esportes. Lá fora, principalmente, o futebol do espanhol, o inglês, o italiano ficou mais bonito que o brasileiro e o nosso futebol ficou para trás. E isso fez com que atraísse a atenção das crianças, onde eles têm o direito e a livre e espontânea vontade de dizer: eu quero ser esse, quero ser aquele. Antigamente era diferente, você tinha que conquistar. Queria ser profissional, queria jogar no Corinthians, queria jogar no Palmeiras. Então, meu sonho é jogar na seleção brasileira, depois ir para a Europa. Hoje não, o cara já quer ir para a Europa direto. E está acontecendo. Tanto é que o jogador entra na base e nem passa por um clube aqui, já vai para a Europa. Então mudou muito, o futebol mudou até nesse quesito. Acho que isso está atrapalhando também a seleção brasileira. Se vislumbra muito jogar lá na Europa. Às vezes o jogador talvez não tenha tanto tesão para jogar no Brasil do que no time europeu. Mudou muito. Isso também, lógico que traz essa né, descrença, mas mudou. Hoje o jogador ele vê que na seleção brasileira ele pode chegar a jogar, mas ele veio de passar aqui para um clube, ele está indo para fora primeiro. Então realmente isso atrapalha, né, o desenvolvimento da seleção, atrapalha todo o crescimento onde você pode trazer esse jogador do clube para a seleção. Às vezes o jogador vai lá para fora, de lá para fora ele vem para a seleção. E aí vem com o sistema europeu no bolso. Chega aqui, ele tem que jogar do jeito que ele joga lá fora. É tudo uma confusão só. Então, o Brasil, hoje, a meu ver, acho que ficou bom porque trouxe um treinador europeu. Agora, a seleção é toda europeia, né? Então, vai dar certo por conta disso. O sistema é europeu, os jogadores que jogam lá fora estão acostumados. Então, isso vai ser um ponto favorável para mim, na minha opinião. Tomara que dê certo, que faz tempo que a gente está querendo ver a seleção brasileira jogar num nível diferente, numa outra situação. Né? E, por exemplo, você vê Cristiano Ronaldo jogando pela camisa da seleção portuguesa, a gente sente a vontade, o amor que ele tem de jogar na seleção brasileira. E hoje em dia o pessoal está meio incrédulo, assim, será que está faltando esse amor, essa paixão que a gente via no passado, né, de jogadores quererem muito jogar na seleção brasileira? Às vezes parece isso. Essa pressão toda sobre o Neymar, né? Será exagero? Ou o Neymar não tem mais esse tesão todo realmente de jogar na seleção? O que é que você acha também disso tudo? Eu acho que os jogadores que já estão realizados financeiramente, que já jogam na Europa, a seleção para ele vai ser um complemento, uma satisfação de estar dando satisfação para o público aqui do Brasil, né? E, por exemplo, o Neymar ficar fora da seleção é improvável, né? Agora, depende dele. Ele está mostrando um trabalho no Santos. Acho que no Santos ele vai fazer um trabalho bom daqui para frente e vai tentar voltar para a seleção. Igual a ele não tem na seleção. Sem ele, a seleção também sente. Não é aquela seleção que estamos acostumados. Então, realmente precisa estar tendo agora uma pessoa que comanda, que é o Ancelotti, que vai fazer esse trabalho. E eu espero que o Neymar se adapte e que consiga trazer para a gente aí melhor qualidade para a seleção brasileira, né? Quem seria o goleiro da seleção hoje se o Sérgio escalasse o time? Cara, eu sinceramente, na parte de goleiros, eu acho que a gente tem grandes goleiros que podem dar conta do recado, né? Eu ainda acho que o Alisson, ele por não ter ganho aí, eu acho que o Alisson é um goleiro muito bom, mas ele não é aquele goleiro que, vou dizer, pé quente, que já até, se eu não me engano, já vai para a terceira Copa do Mundo e ele não... Então eu não colocaria ele mais, né? Eu tenho o Ederson, que é o goleiro do Manchester City, né? Uhum. Eu levaria aqui do Palmeiras o próprio Everton. O Everton já passou um pouco a vez dele. Eu acho que o Hugo agora é um goleiro que pode ir terceiro goleiro. O Hugo do Corinthians. Do Corinthians. E o segundo eu ainda continuaria com o Bento. Acho que esses três goleiros para mim são os goleiros melhores aí. São goleiros que, na sua opinião, poderiam estar ali numa situação. O Alisson hoje já passou, o bonde passou por ele. Passou, e outra, pode estar indo bem e tal, mas na Copa do Mundo não é que precisa dele. Provou isso agora na Copa passada. É um goleiro que... Goleiro, quando você tem que fazer um milagre e não faz, não adianta. Aí passa a batida. Essa hora já passou dele. Eu acho que agora tem que esperar aí. E o John também, que está muito bem. Quem sabe ele melhora aí. O John também mereceu a convocação. Vamos ver. Acho que nessa Copa do Mundo que teve agora de clubes, o John foi bem. O próprio Everton, mas o John, por ser mais jovem, né? Acho que o John também merecia uma oportunidade, né? Meu querido Sérgio, cara, um prazer enorme estar conversando com você aqui no Replay. E assim, quem viu você jogar sabe, né, o quanto você foi muito importante aqui no futebol, numa época onde a concorrência era grande. Havia uma concorrência.
Eu costumo dizer que década de 80, eu peguei mais ali, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90 em diante, mas era uma época onde todos os times tinham jogadores com nível para brigar por uma seleção brasileira. Inclusive Guarani de Campinas, União São João de Araras, que foi onde saiu o Roberto Carlos, por exemplo. Mogi né? Mirim, Rivaldo, Leto. Pronto, aquele ele tinha um termozinho, não sei o que, caipira, Carrossel Caipira, que era o Leto, o Rivaldo, Adilson e o Valber. E o Rivaldo, enfim, era acho que teve um torneio, João Avelange, naquela época, que eles foram vice-campeões com o Vasco acabou botando um time B e foram duas decisões. O Vasco ganhou a primeira de 4-0, perdeu a segunda de 4-0, foram na decisão nos pênaltis, e o Caetano, que era o goleiro reserva, acabou pegando pênaltis naquela ocasião. O Caetano que ainda inclusive não vingou, né? Mas era uma promessa naquela época da base do Vasco. Enfim, a gente tinha muitos times considerados pequenos, mas que tinham jogadores de grande nível, que alguns, inclusive, saíram para grandes clubes e se destacaram. Inclusive na seleção brasileira. Tá aí o Rivaldo, né, que saiu do Santa Cruz, Mogi Mirim, aí passou Corinthians, Palmeiras, foi o melhor jogador do mundo, apenas para citar um dos grandes exemplos. E a gente vai ter o prazer de ter você aqui sábado que vem, dia 9 de agosto, na Arena Romeirão, em Juazeiro. É a primeira vez sua aqui em Juazeiro do Norte, Sérgio? Eu acho que não. É a segunda vez que eu vou para Juazeiro do Norte. Eu tive aí sim, faz um tempinho já, mas estou voltando e vou fazer a questão de dar um abraço em todos aí e participar e aí me alegrar muito com essa festa, com certeza. Então sábado a gente se vê aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, e a gente bate outro papo, tá bom, meu irmão? Tá bom, Antônio. Obrigado, Deus abençoe, gratidão aí pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Muito inteligente, você sabe aí pontuar todas as questões. Parabéns mesmo, foi muito legal a entrevista, tá? Muito obrigado, cara. E obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Até quem não é torcedor do Palmeiras, com certeza curtiu demais, porque você foi um dos grandes nomes do nosso futebol. E é um prazer poder estar batendo esse papo com você, e vai ser ótimo a gente lhe ver novamente aqui em Juazeiro do Norte. Obrigado, Deus abençoe você e sua família, meu boy. Amém, você também, Antônio. Obrigado, Deus abençoe. Estaremos juntos aí, batendo um papão aí com seus amigos, enfim, com toda a galera para a gente participar desse evento maravilhoso, viu? Quero agradecer também toda a equipe que me convidou, o Antônio, as equipes aí que estão realizando esse evento, né? Diretamente, a você da imprensa. E que vai estar sendo esse jogo realizado na Arena Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte, e o Sérgio batendo esse papo com a gente aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. Até porque, você sabe, né? Grandes momentos merecem replay. E aí, deu pra ver aí legal o cappuccino aí da Flor de Joá, né? Aqui é um pré-treino assim de primeira linha. E aí, que achou desse papo bacana com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, Flamengo, Santos, o time da Portuguesa, passou por várias equipes o Sérgio, bicampeão brasileiro com o Palmeiras Parmalat, né? Também teve aquele Palmeiras que acabou perdendo aquela virada histórica para o Vasco, a final da Mercosul, mas teve mais conquistas do que decepções com a camisa do Palmeiras. O Sérgio, que para mim teria ido tranquilamente no lugar do Gilmar Rinaldi para a Copa de 94. Eu acho que o Sérgio estava até no melhor momento naquela ocasião, né? Mas, enfim, faz parte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Franzé, a gente já falou, o Franzé no comecinho tá aqui no programa. O Vicente tá lá no Crato, um abraço, Vicente. O Plácido Ângeles tá lá no Altos do Piauí, deixando também uma boa noite dele. Grande Neto Santana, Netão, um abraço bem forte. Pessoal, vocês que chegaram aqui, já estava o programa rolando, não se preocupa, porque a gente vai deixar o programa salvo aqui no YouTube, tá bom? Então você vai poder ver essa entrevista que a gente teve com o Sérgio, muito legal, com muita história de bastidor, né, da época que era goleiro do Palmeiras, né, que o Marcão, que foi pentacampeão, o Marcão acabou indo para depois foi para a seleção brasileira e foi pentacampeão mundial, Marcos, né? Mas a gente está sempre acompanhando tudo aqui, trazendo para você logo as informações sobre o nosso futebol. E aí, sábado que vem, a gente vai ter, portanto, este jogo entre Seleção Brasileira Master, Seleção Cearense Master, e o Sérgio vai estar aqui
com o Viola, com o Túlio Maravilha, com o Amaral, com o Flávio Conceição, uma turma boa defendendo a camisa da Seleção Brasileira Master. E na Seleção Cearense Master, outra turma boa, Bechara, Ronaldo Angelim, Clodoaldo, Sérgio Alves, o Mota, o Alcimar Domador de Leão, Júnior Xuxa, Marcos Vinícius, olha só que turma boa que vai estar aqui presente sábado que vem à tarde na Arena Romeirão. Aproveita para comprar teu ingresso, a gente sempre deixa lá no Instagram do Replay com Tony Souza o story para você chegar lá, tem um link no story, você já vai de forma virtual, mas se quiser você pode comprar também na Arena Romeirão. A partir das 9 da manhã, a Arena Romeirão está vendendo ingresso, tá bom? Lá na bilheteria 1. E aí tá tendo ingresso também nas farmácias Fernandes, da São Benedito e da Ailton Gomes, na farmácia Santa Cecília, lá do Crato, em frente à Praça Cristo Rei, na ótica São Valentim, também em Juazeiro do Norte, lá no escritório do J. Rodrigues Empreendimentos, ali em frente ao antigo CSU, tá bom? Lá onde é hoje a Secretaria de Assistência Social. Então você tem várias formas de adquirir o seu ingresso físico ou virtual. Aproveita, legal, tá bom? E tem uma carga aí que o pessoal tá vendendo aí promocional de R$30. A partir de R$30, aí dependendo do local, você vê a variação de valores. Aproveite, não fique fora deste grande evento sábado que vem na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, tá ok? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer para você também que está acompanhando aqui o replay. A Fares Lopes não vai ter clube do Cariri. A federação divulgou 11 times hoje. Nós temos aí Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Horizonte, Itapipoca, Tirol, Quixadá, o Vale Real, Maracanã, né? Maracanã, e deve faltar mais um aí. São 11 times que vão disputar. Tudo da região metropolitana capital, de fora mesmo, só o Quixadá, o Itapipoca e o Vila Real. O resto é tudo capital, região metropolitana. E o Cariri está fora. O Cariri não tem nenhum time representado aí na Fares Lopes. O time do Cariri já disse, claro, que não iria. O Barbalha também, a gente teve um contato em off com o presidente, o José Ayrton Coelho, o Lourão, dizendo que não participaria pela questão da falta de, como é que eu posso dizer, de atrativo. Mas aí que o campeão vai para Fares Lopes. Mas só o campeão. E é muita despesa também, né? Se a fase não for regionalizada, é muita despesa. E aí também o Crato da mesma situação. O Icasa, a gente chegou a conversar com o Celso Pontes, presidente do Icasa, e o presidente do Verdão do Cariri falou sobre essa situação. Vamos ver o papo que a gente teve com o Celso Pontes, falando sobre a participação do Icasa na Taça Fares Lopes. Por que o Verdão do Cariri está fora? O Celso Pontes falou com a gente. Se liga aí. Aqui com o presidente do Icasa, Celso Pontes, o time abriu as inscrições para a escolinha hoje, Celso, é isso? Isso, Tony, já concluímos hoje todos os detalhes e foi aberta já as inscrições. A partir de hoje já pode se inscrever, né, para a nossa escolinha, que terá início na primeira semana de setembro. Já estamos preparando todo o material, a equipe já está formada, então já está tudo sob controle. Agora é só a garotada se inscrever de 7 a 14 anos e vamos iniciar esse projeto, porque o futuro do Icasa, nós temos aqui do lado vários jogadores que se profissionalizaram e foram da escolinha do Icasa. Então já é tradicional e vamos ver se a gente inicia aí com 100 alunos. E aí as inscrições estão sendo feitas aonde? Foi publicado no site da escolinha do Icasa. Então, foi feito no site e a pessoa acessa lá. Essas pré-inscrições, Tony, já tem quase 190. Então, esse pessoal já sabe por onde fazer a inscrição. Então, é só acompanhar as redes sociais do Icasa que tem mais informações lá. As redes sociais, escolinha do Icasa, pode entrar lá, ter acesso que você faz a sua inscrição. Bom, tá aí o Celso. Na verdade, esse vídeo aí do Celso, ele falando sobre a escolinha do Icasa, né? Porque o Icasa tem a escolinha, abriu as inscrições e abriram as inscrições da escolinha do clube, que vai começar realmente a atividade apenas em setembro deste ano. Já vai ter a turma aí. Tinha 180 pré-inscrições, né? Mas as inscrições para valer abriram ontem. E aí a gente acabou trazendo aí essa fala. Dá para levar a fala do Celso da Fares Lopes, Jimmy? Dá uma olhadinha aí.
O Jimmy aqui. Pessoal, deixa eu falar aqui também. Tem muita gente aqui naquela ansiedade sobre o julgamento da CBF, que estava para começar hoje. Começou. A gente já tem informação. Começou o julgamento da CBF hoje, tá ok? E o primeiro voto foi do ministro Humberto Martins, né? O juiz Humberto Martins acabou, que é o relator, né? E ele, que não tinha aceitado o agravo especial naquela vez, também não votou favorável à CBF. Pelo contrário, o voto dele acaba sendo favorável em casa. Apenas um voto hoje, né? E a votação continua a partir de amanhã, do pleno lá referente. Então a informação que a gente teve é que só teve um voto hoje, né? Mas a coisa não anda tão boa assim para a CBF, não. Expectativa boa realmente é por parte do Icasa, tá ok? E a gente segue acompanhando, e qualquer novidade a gente leva aqui nas redes sociais, lá no Instagram ou aqui no YouTube, no Replay com o Tony Souza. Acesse também replay.tv.br, sempre com muita informação para você. Marleide Duarte, vem pro YouTube, Marleide, chega, bora Icasa, estamos aqui, nosso querido Alberdão, um abraço para ele, Baratinha também. Pessoal, vem pro YouTube, a gente tá chegando à reta final aqui do Replay, tá ok? Vamos ouvir aí o presidente do Icasa, Celso Pontes, falando sobre a Taça Fares Lopes. Se liga. Celso Pontes, e o Icasa, né, já chegou a se reunir. Pessoal, estamos na reta final da região. Havia aquela possibilidade de disputar a Taça Fares Lopes, mas o time decidiu não disputar. O que realmente fez com que o Icasa tomasse essa decisão, presidente? Tony, essa Copa Fares Lopes não é rentável. E nós ficamos frustrados com a última Fares Lopes que o Icasa venceu. O Icasa foi para a Copa do Brasil e não recebeu o dinheiro, que tinha direito lá. Na época, o Icasa foi para 2 jogos contra me lembrar aí o time, o Icasa disputou lá em Barbalha, né? E esse dinheiro ficou retido. A cota da CBF. A cota da CBF ficou retida. E hoje, se o Icasa for campeão nessa Copa Fares Lopes 2025, com certeza ficará retido também. Então, mesmo que o clube tivesse em caixa esse dinheiro, não compensa entrar nessa Copa Fares Lopes. Por Icasa é deficitário. E aí a questão financeira, Celso, como é que está hoje assim no clube, até para tentar fazer um trabalho, já avisando, já que a Fares Lopes hoje está fora de cogitação? Tony, a questão financeira do Icasa, você sabe muito bem que eu venho há muitos anos sendo diretor financeiro do Icasa, acompanho. No momento é crítica, é muito crítica a situação financeira do Icasa, mas nós estamos trabalhando com projetos. E tudo que você faz com projeto, com credibilidade, com boa vontade, vem os frutos. E nós estamos trabalhando para a Série B do Campeonato Cearense 2026. Para colocar o Icasa de volta na Série A do Cearense. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso trabalho, que a gente está fazendo firme, todo dia, toda noite estamos aqui procurando parceiro. Hoje mesmo nós temos outra reunião e nós estamos fazendo esse trabalho. Mesmo com a torcida não gostando, uma parte da torcida queria que o Icasa disputasse a Taça Fares Lopes, como é que você vê essas críticas por parte de alguns torcedores? Os torcedores sempre têm razão. Isso aí a gente que faz futebol sabe que o torcedor quer o clube em ação, quer o clube jogando, né? Mas assim, Tony, eu sempre digo, nós temos que fazer as coisas com responsabilidade. Eu espero que o torcedor entenda, não é má vontade aí do presidente nem da diretoria, é ser responsável. Tony, a gente fazer um clube, um time, fazer para o clube, jogadores, pai de família, e depois chegar no dia do pagamento, o cara não recebe, a família está fora, precisa do dinheiro. Eu penso dessa maneira, eu sempre pensei dessa maneira. Então acho que nós devemos fazer as coisas com muita responsabilidade, porque tem muitos pais de famílias em comissão técnica, em tudo envolvido dentro do futebol. Então, a gente tem que, eu penso dessa maneira, com muita responsabilidade e seriedade com relação a esse pagamento de pessoal. A prioridade é a Série B 2026. Prioridade, Série B 2026. Repito, para isso, nós já estamos trabalhando, né, junto com os demais diretores, que a gente não pode esquecer, e a gente, com certeza, vamos chegar forte, Tony, nessa Série B 2026. Esse é o pensamento do clube.
Bom, tá aí o presidente do Icasa, Celso Pontes, falando com a gente sobre os motivos que o levaram a não inscrever o Icasa. E o presidente do Guarani, Zé Ivan, também falou com a gente, e a gente aproveita para ouvir também o presidente do Leão do Mercado. Se liga. Aqui conversando com o presidente do Guarani, Zé Ivan. Presidente, o que foi que aconteceu que o Guarani estava pretendendo realmente inscrever o time na Fares Lopes, mas isso não aconteceu? Realmente a gente foi quase um mês e pouco, quase 2 meses, a gente buscando situações para a gente participar, né? Tentei várias condições para a gente conseguir os recursos para garantir a participação, mas infelizmente as parcerias e os convênios que a gente estava planejando a fazer não aconteceram e a gente acabou escrevendo o time, mas mesmo assim, em cima da hora, a gente melhor tomar logo a decisão do que a gente continuasse sem ainda um horizonte, sem uma segurança financeira e se desgastar ainda mais por mais 15 ou 20 dias, criando expectativa, né? Mas infelizmente fica aquela vontade de ter ido e não ter conseguido, né? Mas Deus é justo, Deus sabe das coisas, né? E quem sabe, né, tem coisas melhores, Deus para a gente aí no futuro, né? E referente à reunião com o governador, né? Andou alguma coisa assim para frente daquela última reunião dos clubes e nessa tentativa de se reunir com o governador Eumano? Realmente a gente até está levando até desacerto nisso. Desde que a gente se reuniu, aconteceu esse problema a nível nacional e mundial, né, que é esse tal do tarifaço, né? E o governador tem se ocupado muito e a gente não tem conseguido uma agenda para essa reunião com o governador, que seria de suma importância, não só para o Guarani participar da Fares Lopes, como os outros times, né? Mas agora a gente vai voltar a pensar na nossa região, né? Vamos terminar de organizar essa liga que a gente está montando, vamos montar os campeonatos que a gente está pensando em montar, né? Que é o Sub-17, Sub-20, e se for possível até um Sub-23, né? Até o campeonato, para que a gente comece a dar rodagem aos meninos aqui da região, os garotos que querem uma oportunidade no profissional, e aí a gente já começa esses trabalhos com essa associação que a gente está montando, que eu acredito que vai fortalecer o futebol daqui de Juazeiro e do Cariri. Bom, tá aí o presidente do Guarani. O Zé Ivan pareceu meio frustrado, né, por não ter colocado o time, ele já estava trabalhando. A verdade é que a federação chegou a entrar em contato com algumas equipes, chegou a prometer algumas situações que não foram satisfatórias para as equipes não consideraram algo suficiente para que, de repente, pudessem colocar o time na competição. Então, os times do Cariri preferiram não disputar, né? Não tem atrativo, uma coisa é certa, não tem atrativo, né? Os times da capital ainda compensa, né? Da região metropolitana, é tudo ali pertinho, né? Eu acredito que a mesma coisa que andaram oferecendo para os clubes daqui, andaram oferecendo para lá também, e para lá é mais viável, porque tá tudo lá perto mesmo, então acaba ficando mais viável, né? E a federação fez um esforço muito grande para que o máximo de clubes tivesse possível, né, nessa competição. Houve um esforço nos bastidores para inscrever, para que as equipes se inscrevessem. Como aqui na região só tinha uma equipe propensa a se inscrever, acabou também não ficando muito interessante, né? Para que apenas essa equipe fosse para lá jogar, enfim. O fato é que o Guarani acaba ficando fora, seria a única equipe que iria se inscrever, não se inscreveu, e as demais também não, e levando em consideração que Crateús e a equipe do Guarani de Sobral, que estão na decisão da Série C, também resolveram não colocar as equipes na Fares Lopes, vão investir para o ano que vem. Repito, acho que a Fares Lopes tem que ficar mais atrativa. Apenas uma vaga para a Copa do Brasil não é o suficiente. O time que, de repente, não acha que tem a equipe para brigar pelo título, não vai colocar assim, se não oferecer alguma coisa que seja satisfatória. Para quem está lá pertinho do Angu, é mais simples de repente ir. Para quem está aqui, distante quase 500 quilômetros,
é mais complicado, né? Mais complicado. Tanto é que para o Crateus foi, para o Guarani de Sobral também, que são mais distantes, né? O Vale Real é que está aí com o Cacau numa boa, então acaba facilitando a vida. Mas eu acho que a federação tem que olhar com bons olhos essa situação do fortalecimento do futebol do interior. O futebol do interior tem que ser fortalecido, precisa de fortalecimento. E essa ideia da Liga é interessantíssima, a ideia da Liga dos clubes caririenses. São 5 clubes. Lembrando que a Série B do ano que vem são 10 equipes, então você já tem 5. Né? E aí dá peso na hora das decisões, desde que essa liga, esses 5 estejam entrosados, alinhados com o mesmo discurso. Pois bem, a gente está chegando aqui. Bom, a gente está chegando aqui à reta final, mas aí hoje teve o julgamento, iniciou o julgamento no STJ sobre aquela questão do agravo especial que a CBF entrou no Superior Tribunal de Justiça, né? E aí a gente já teve um voto. Deixa eu fazer o seguinte. Nosso querido Alberdan, o Alberdan, que é também do Bora Casa, já participou aqui várias vezes do programa, e ele acabou fazendo um vídeo agora há pouco, né? Colocou a gente aqui, inclusive nós estamos aqui em Collab aqui também, colocou um vídeo falando sobre essa situação que aconteceu hoje no STJ. Vamos ver aí o que colocou o Alberdan, já se referindo a esse primeiro voto, que foi do relator Humberto Martins, nessa situação envolvendo ICASA e CBF. Ô, queda de braço que parece não ter fim. Fala aí, Alberdan! Hoje começou mais uma etapa do processo do ICASA, a qual a CBF entrou com vários recursos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É importante destacar que o ministro relator Humberto já votou e não acatou nenhum dos pedidos, a qual ele fala que a CBF já entrou várias vezes e que já foi negado. Inclusive, ele também fala no seu voto que já teve recursos duplicados e não cabe isso. Ele citou até o caso da Portuguesa, que caiu, né, da Série A para a Série B, e também do Flamengo naquele ano lá que teve aquele bolo. Enfim, o que eu posso dizer? Nos próximos dias teremos o voto dos próximos ministros. Eles possivelmente irão seguir o do relator. Bom, é mais uma etapa. Lembrando que o processo de execução da dívida da CBF contra o ICASA já está acontecendo e pode sair esse ano. Tem tudo para ser esse ano. E aí, o que você acha? Tá aí, portanto, né, a fala aí do Alberdan sobre este caso. Humberto Martins, já que é o relator, já foi contrário ao ICASA. Há uma expectativa de que, pelo menos, os outros possam seguir o relator. Assim foi nos outros julgamentos. Será que vai continuar? Bom, será que eles vão seguir o relator? Vamos aguardar para ver realmente o que vai acontecer. O fato é que nas outras vezes o relator sempre foi seguido pela grande maioria, né? Pela maioria, grande maioria até redundância, né? Mas enfim, pela maioria de quem estava votando. E agora a expectativa é que isso ocorra. Ocorrendo é prego batido, ponta virada, né? O ICASA aliás, a CBF está esperneando aí, mas a situação é cada vez mais complicada. Bom, gente, a gente fez esse programa aqui nesta quinta-feira de forma especial, tá ok? Trazendo essa entrevista com o goleiro Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, da Portuguesa de Desporto, da Seleção Brasileira, um dos grandes nomes da década de 90, ali inícios do ano 2000, bicampeão brasileiro com o Palmeiras, aquele Palmeiras da Parmalat, né? E o Sérgio é realmente um dos grandes nomes do nosso futebol. Vai estar sábado que vem na Arena Romeirão com a Seleção Brasileira Master e Seleção Cearense Master. Adquira seu ingresso, compra seu ingresso no Virtual Ticket, lá no Instagram do Replay Tony Souza tem o link lá no Story para que você possa acessar, e também tem na Arena Romeirão a partir de amanhã, 9 da manhã, tá lá os ingressos sendo vendidos na bilheteria 1 do Romeirão, lá na Farmácia Santa Cecília da São Benedito, Farmácia Santa Cecília da Elton Gomes, isso em Juazeiro do Norte, viu? Na Ótica São Valentim, no escritório de J. Rodrigues Empreendimentos, ali em frente ao antigo CSU, na Monsenhor Esmeraldo, e lá no Crato, em frente à Praça Cristo Reis, na Farmácia Santa Cecília, tá ok? A gente vai deixar o programa aqui salvo, você vai ver toda a entrevista com o Sérgio, muito bacana, e também o presidente do ICASA falando sobre a desistência da Fares Lopes, o presidente do Guarani também falando sobre a desistência do Fares Lopes, e o Alberdan, que acabou dando esse toque aí sobre esse julgamento no STJ, tá ok? Agradeço demais a você pelo carinho, quer fazer um programa, um podcast, entra em contato aqui com o Fubá Estúdio,
Fala com Jimmy Macedo, Jimmy Macedo, tudo junto. Vai lá no privado, lá no PV, conversa com ele, sabe como você aproveitar, tá certo? De forma muito tranquila, todo o equipamento, essa estrutura aqui que a gente aproveita também. E eu fico muito satisfeito de estar toda semana por aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho. Dona Rosa, deixou boa noite dela. Um beijo, Dona Rosa, um beijo. Olha, a qualquer momento a gente volta, seja no YouTube, no Instagram, seja lá no site www.replay.tv.br. Lembrando que quem tá fora não vai vir pro jogo da Arena Romeirão, a gente vai estar transmitindo aqui pelo Replay com o Tony Souza, tá ok? A nossa ideia ali por volta das 4 da tarde, a gente já tá no ar e aí transmitir esse jogo, jogão de bola com esses grandes craques do nosso futebol, tá certo? www.replay.tv.br. Se inscreve aqui no YouTube, segue lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço bem forte para você, um beijo. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.